melhores momentos na tela. Os senhores fiquem à vontade para comentar. A parada é que o monstro tem 12 pontos, nenhum gol sofrido, irmão. E ele foi fundamental nessa jogada. Porque se ele não chega a tempo no Everton Ribeiro, provavelmente ele ia finalizar. Ah, sim. E a chance dele fazer o gol era muito grande. Mas eu achei que foi um jogo em que o Fluminense não fugiu das características dele, da mesma forma que o Bahia também não fugiu do que ele propõe, que é ter a bola, que é ter um pouco mais de construção pela faixa central do campo, jogadores mais próximos. E o início de jogo foi muito mais do Bahia. O Bahia teve uma, duas oportunidades, boas oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. E aí você tem, é claro, a falha do atacante, do Luciano Rodrigues, que é um bom atacante, ele é garoto, ele surgiu na seleção uruguaia, foi campeão com a seleção uruguaia de base, mas ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro. E também tem o mérito do Fábio, que fecha muito bem o espaço. O Luciano Rodrigues, ele não consegue nem... Na hora que ele olha para o Fábio, já é tarde demais, e aí o Fábio já está para abafar. Mas depois o Fluminense melhora. E aí o Fluminense começa a jogar do estilo Mano Menezes, que é bola esticada, alonga lá de trás. Tanto que o gol do Fluminense começa com o Fábio lá atrás, que ele dá uma quebrada para o Diogo Barbosa, que consegue já quebrar essas duas primeiras linhas do Bahia, e aí já ataca a última linha, a linha dos defensores. Mas eu achei que o Fluminense, em alguns momentos do jogo, sofreu mais do que o esperado. Mas está na conta. Até porque do outro lado também tem um time com muita qualidade. Esses jogadores do Bahia, o meio-campo do Bahia é muito bom. E aí no segundo tempo o Rogério Ceni coloca o Cauli, que começou no banco. Então é um time que também a gente precisa valorizar. Então uma vitória importantíssima. E olha, GV, tem Copa do Brasil no meio de semana, eu sei disso. Mas no final de semana tem um Fluminense e Vasco que pode fazer com que o Fluminense alcance o Vasco na pontuação. Se o Fluminense ganhar o Fluminense vai 23. Mesma pontuação do Vasco. Rapaz, eu fiz... Vasco tem 20... Vasco tem 24. 4. Empatou com o Bragantino. Empatou com o Bragantino. Mas cola. Se você for há 2 semanas atrás, antes do Coutinho até estrear, o Vasco estava nadando de braçada. A gente está 3 rodadas falando, o Vasco vai para a primeira página da tabela. Aí dá burro com treta. E teve a mesma sequência que... Desculpa, GV. A mesma sequência que o Fluminense, de 4 vitórias. Pode ser coincidência, mas o Vasco teve 4 vitórias seguidas e saiu da zona de rebaixamento e conseguiu se manter. O Fluminense também, com 4 vitórias seguidas, ainda não conseguiu sair. Precisamos falar dos cria de Xerém, irmão. Esse moleque Cauã Elias, o moleque é brabo. O Serna, bom jogador. O menino que chegou lá, o volante. O Bernal. O Bernal. Facundo Bernal, bom jogador. Mas o que o Cauã Elias está jogando, e assim, com personalidade, indo pra dentro. Teve até um lance também que ele foi meio fominha lá, não me lembro qual foi. Que ele foi meio fominha, o pessoal reclamou dele. Mas é coisa da idade. Como é que ele falou? Bota o moleque resolve. Lembra daquele jogo? Bota nós que nós resolve. Negócio desse. E tá resolvendo, Nando. Não, GV, é legal quando você entende que um moleque desse fala uma coisa dessas porque ele quer jogar, não para diminuir os outros companheiros, mas é porque ele diz, confia em nós que a gente tem condições de retribuir. E o gol do Fluminense é um gol muito interessante. Por quê? Porque tem um retorno. A cada jogo que passa, a gente vê o Arias sendo mais eficiente, como ele foi no ano passado. O lado direito, fazendo jogadas importantes. E ele é muito inteligente na movimentação, porque ele toca no ganso e ele procura não se colocar em impedimento, ficar na linha do adversário para poder receber a bola. E a passagem do Samuel Xavier, que foi o cruzamento de Almanac. Ele não tinha espaço, ele não tinha o que fazer. Essa bola rápida entre goleiro e zagueiro não existia. E ele só cava no centro da área. E o Cauã Elias, iluminado que está num momento maravilhoso, não só tecnicamente, fisicamente, mas se posicionando muito bem. A gente vê que ele está fora da área, ele sai para pedir a bola na meia-lua, mas ele não entra na área, ele fica esperando e a bola chega ali, ele dá uma testada que parece um tiro, né, GV? Muito forte. E é bom a gente falar aqui também do Diogo Barbosa, está sendo muito criticado, até porque o fantasma, né, se a gente pode chamar assim, é o Marcelo, da lateral esquerda, a gente sabe disso. Só que ele jogou muito bem ontem. E ele é injustiçado, porque o moleque ajuda demais. Aí um jogo mal, o pessoal ripa nas filipas. Ofensivamente, ele jogou muito bem. Martinelli também é um cara que é muito cobrado pela torcida. Jogou demais. Jogou muito também. Esse aí também, o Arias. O Fluminense fez o que tinha que ser feito. Venceu o jogo, mais 3 pontos na luta para fugir da zona de rebaixamento. E isso é o que mais importa para eles hoje.